estudar a palavra, amém? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aí, quer dizer, o evangelismo, em vez de aumentar, diminuiu a igreja, né? Mas está nas mãos de Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para os exércitos, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um musgo. E sucedeu que, tocando o musgo, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei deste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos, e ferirei a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a toda boa árvore cortarei, e entupireis todas as fontes de água, danificarei com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os Moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra ele, convocaram todos que estavam em idade de cingir os cintos, e daí para cima puseram
puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte dele e as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue, certamente que os reis destruíram a espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, presas moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram a cidade, a cada um lançou sua pedra em todos os bons campos, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Eresete deixaram ficar as pedras. Mas os fundeiros cercaram e os feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Santo Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor. Derrama da unção do teu poder, e entregamos a ti todo o crédito, da honra, toda a glória, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Eu li aqui um contexto todo, os irmãos pegar o contexto, né? Os irmãos que gostam de ler Bíblia, conhecem a história, né? Josafá é rei de Judá. Aqui o reino era dividido, e do qual Acabe era o rei de Israel. Quando dividiu, ficou Judá e ficou Israel, e Edom, um país vizinho, né? Vizinho a ele lá. E aí, certamente que o camarada de Edom também era parente lá de Israel, do rei de Israel, né? Filho de Acabe. E Acabe foi um péssimo rei. A mãe dele é citada até lá em Apocalipse, Jezabel, como mulher horrível, né? que leva o povo à perdição, que queria matar Elias, e aquela história toda, os 400 profetas e tal. E Josafá, irmãos, ele era casado, ele se aliançou com Acabe, casando lá com o parente dele lá. Não sei se é o filho de Josafá ou se é o próprio Josafá, não me falha a memória agora, que casou com a filha de Acabe. E eles faziam isso. Vê que Salomão tinha 1000 esposas, aquelas 1000 esposas era um pouco de esposa, o resto era concubina, né? E eram todas princesas daqueles países vizinhos, porque era aliançado, eles ficavam parentes. Quando casava, ficava parente, né? Vira sogro, sogra. E quando vão para a batalha, eles chamam. Aí essa batalha aqui parece até uma cópia. O rei Acabe morreu exatamente desse jeito. Ele foi para uma batalha, chamou Josafá, e nessa batalha Josafá consultou, na época era um outro profeta, e consultou, e Acabe foi disfarçado. Olha só que traíra. Esse é parente, olha só, parente, isso eu estou falando. Maldito o homem que confia no homem. A nossa segurança não está em homem, a nossa segurança está em Deus. Amém? Em Deus. Nós vamos amar o próximo, é como aquela palavra que eu falei aquele dia, preguei outro dia, ser simples como a pomba, porém prudente como a serpente, né? Você não pode, tem que ter conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala para você não entrar num jugo desigual. Aí ele se aliançou, se aparentou com Acabe. O que aconteceu? Ele foi para uma batalha com Acabe, chegou lá, Acabe botou uma roupa de soldado comum para se disfarçar no meio do povo, porque ele sabia que na batalha o adversário vai todo em cima do líder, né, do rei. Se matar o rei, acabou a guerra. E aí eles ficaram em cima de Josafá, e Josafá clamou ao Senhor. Josafá lá todo, né, caiu na conversa de Acabe, foi lá, mas Deus já havia avisado Acabe: se tu voltar vivo de lá, não foi eu que falei contigo, o profeta tinha avisado, você não vai voltar. Mas ele não estava mais ouvindo Deus. Quem queria ouvir Deus era Josafá, que ainda era um servo de Deus, amém? Mas Acabe já não queria mais ouvir Deus. Ele só consultou porque Josafá insistiu. E aí acabou ouvindo a verdade, porque o profeta falou que ele ia morrer. E de fato a Bíblia registra com a flecha lançada.
ao acaso. O cara lançou assim no meio do pasto para acertar um soldado daquele. Ele tinha intenção de acertar soldado, mas não sabia que o rei estava disfarçado de soldado. A flecha entrou numa fenda da armadura e pá, entrou no coração, matou o rei Acabe. Foi assim que ele morreu. Ele se disfarçou, mas não teve jeito. Esconderá alguém do Senhor, irmãos? Amém? Alguém consegue se esconder do Senhor? Não, eu vou parar de fazer isso, eu vou não sei aonde, eu vou não sei o quê, eu não vou parar de ir na igreja. Fique aonde você ficar. Se tiver em pecado, o Senhor vai te alcançar. Não tem jeito. O braço do Senhor não está estendido. Ele tanto consegue nos abençoar em toda e qualquer situação que Ele quiser, como nós vamos ver aqui, como também consegue nos corrigir e nos dar a nossa paga pelo nosso trabalho. O trabalho de Acabe era fazer mal ao povo de Israel. O trabalho de Acabe foi entrar numa batalha, numa trairagem, No momento que Josafá precisava, Acabe estava disfarçado para que Josafá morresse no lugar dele. Mas aí não sabe ele que Josafá tinha a proteção do Senhor. Agora, Josafá é o tipo do crente assim, muito imprudente, né? Como eu estou dizendo, entrar num jugo desigual. Olha só, se você é crente e você vai casar, né? Não vai procurar um marido ou uma esposa que não seja crente, né? Se você vai abrir uma sociedade, trabalhar, você pode trabalhar, porque você é contratado, vai ter salário, é tudo responsabilidade do patrão. Você só ganha, você trabalha para o patrão, mas é como se fosse para você, que se você quiser sair, você sai. Você é dono da sua vida, é igual a igreja, né? Você é dono da sua vida, você vai à igreja, você escolhe a igreja que você quer, e é você que resolve isso, né? Agora, quando você está debaixo da orientação do patrão, aí você está debaixo das ordens do patrão. Agora, se você fala assim, não, vou montar um comércio para mim, aí chama um ímpio para ser seu sócio, eu já rejeitei alguns convites de sociedade por causa disso. Amém? Porque eu não vou entrar numa sociedade num jogo desigual. Chega lá, o cara quer fazer trambique, quer não sei o quê, quer sonegar, e eu não ia querer, e aí como é que ia ficar a firma? Então, não dá para entrar no jugo desigual. Porém, nós vimos no texto aqui que Josafá nem orou ao Senhor, irmãos. Nem orou ao Senhor. Conforme Acabe morreu, que nós falamos, Acabe morreu, o filho assumiu. O filho assumiu, os moabitas, que era servo de Israel, que pagava imposto a Israel, se rebelaram. Acabe morreu, se rebelaram. Só que os moabitas também são inimigos do povo de Deus. Amém? Israel tinha uma contenda para resolver com o Moabe, com o Moabita. Então, ele aqui estava de servo de Israel, mas aí Israel, ele vai se rebela. Até o versículo 5, sucedendo que morreram, porém que morreu Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. E foi lá e disse assim, o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Não, versículo 7, e foi e mandou dizer a Josafá, o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo contra os Moabitas? E ele disse, subirei e serei contigo. Olha só, ele nem pediu para orar, irmão. Vamos orar, vamos aguardar, vamos tomar essa decisão. Rapaz, é mesmo, eu vou orar, vou ver aqui o que Deus fala, né? Ele fez um convite sério. Você vai envolver o seu povo numa batalha, numa guerra, o seu exército numa guerra contra a vontade de Deus, numa linha que é contrária à vontade de Deus, e se associando com um camarada que é contra a obra de Deus, que faz todo mal com a obra de Deus. E ele falou assim, e ele falou que ia, subirei, serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como teus cavalos. Quer dizer, se colocou completamente à disposição de um camarada que não queria saber de Deus. Entrou num jugo desigual, entrou numa situação que eles vão passar dificuldade. Mas acontece, irmãos, que Deus não está dormindo. Deus tanto está cuidando de Josafá, como também está atento ao mal que o filho de Acabe está praticando.
embora ele tenha tirado, não tenha feito as mesmas obras que Acabe e a mãe dele fez, como disse o texto, né, tirou os altos lá e tal, mas ele continuou na idolatria de Jeroboão, que levou o povo para adorar em Israel, em vez de ir lá em Judá no templo, né? Então, ele continuava errado, e ele diz assim no versículo 8, diz assim, ó, e ele disse, por que caminho subiremos? Então, disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. Aí, a pessoa sem sabedoria, a pessoa sem entendimento, quem é, irmãos, que em plena sabedoria vai escolher ir pelo deserto? Pelo deserto, você não sabe, deserto é lugar de luta, deserto é lugar de dificuldade, e quando a palavra de Deus fala em deserto, para nós fala em luta, em dificuldade, por que nós, com a nossa própria escolha, muitas vezes escolhemos ir pelo caminho do deserto, caminho da luta, caminho da dificuldade? O que é ir pelo caminho do deserto? É ir para fora da vontade de Deus. Aí você vai para o caminho do deserto. Deserto, se não tiver água, não tem jeito. Amém? Não tiver água, não tem jeito. Se Deus não mandar ir, para você ir pelo deserto, só se estiver debaixo dos cuidados de Deus. Só se estiver debaixo da autorização ou da ordenança de Deus, como Israel estava quando saiu do Egito. Aí Deus faz água surgir da rocha, faz água sair da rocha. Deus abriu o mar, fez vários milagres no deserto, mas eles estavam, quem levou eles para o deserto foi Deus, porque o deserto é lugar de provação, é lugar de luta. E sabe o que aconteceu no deserto? O povo que saiu do Egito foi reprovado. Não entraram na terra prometida. Por que não entraram? Porque foram reprovados. Só Josué, Caleb e Moisés viu de longe, e Josué e Caleb entraram. O resto foi só os nascidos no deserto. Aqueles que estavam lá escravos no Egito e que receberam a promessa, não, vou para a igreja, vou aceitar Jesus, entrou na igreja e tal, mas não perseverou no caminho da obediência, da submissão a Deus, da confiança em Deus, se rebelou, murmurou contra Deus, porque muitas coisas estão acontecendo na nossa vida que fazem parte da nossa aprovação, irmãos. E aquele povo foi reprovado no deserto, não entraram, morreram, e alguns até tragicamente, porque não ficou só em murmuração, ficou em rebeldia, em se levantar contra a liderança de Moisés, e até mesmo contra Deus eles chegaram a se levantar. Quando eles fizeram um bezerro de ouro, aquilo para Deus foi horrível. E o rei fala assim, então disse o rei de Israel a Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. 7 dias só, irmão, não precisa muito tempo não, 7 dias. E não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Ou seja, eles entraram para um deserto despreparado. Amém? Despreparado. Isso aponta para a nossa vida cristã, porque você vai entrar no deserto sem água? Sem água? Lembra quando Jesus foi levado ao deserto para ser provado por Satanás? Ele tinha tudo na ponta da língua, ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio da palavra, a palavra é a água, é o tipo da água, ele cheio da palavra. O Satanás falava, ele rebatia, estava preparado para ser provado, e a Bíblia diz isso, que foi levado pelo Espírito para ser provado pelo Satanás. Ele foi provado, Jesus. Então esses reis aqui entraram no deserto sem preparo nenhum, Quantas vezes nós achamos que já estamos bem, que não sei o quê, como a gente vê assim, um monte de casos de irmãos que falam que vai servir a Deus em casa, que fica de mimimi, que fica decepcionadinho, que fica não sei o quê. Aí, meu irmão, você não serve para ser crente mesmo, não. Pode servir a Deus em casa, pode ir para o quinto, para o raio, para o parto. João Batista fala assim, raça de víbora, quem vos induziu
Olha só, porque ele gritava assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus falou assim, o próprio Jesus, irmão, o próprio Jesus falou isso, não quer não, você quer ir também? Falou para Pedro isso, porque Pedro foi falar que as pessoas estavam saindo porque o discurso era duro. O discurso era duro. Jesus falou assim, o que Jesus quis dizer com isso? Eu não vim para fazer discurso mole, eu vim para tratar de vocês. Meu irmão, ninguém é tratado alisado, amaciado. Tenta fazer uma joia de uma pedra. Tem pedras aí, eu fico vendo às vezes, que eu gosto de ver essas coisas, né? Às vezes eu fico vendo assim, esse pessoal pega assim, às vezes na cachoeira, a gente não conhece. O camarada chega na cachoeira, olha uma pedrinha assim, pega, chega lá e vai cortar, lapidar, tirar. A pedra é uma pedra boa, de qualidade, de valor. Mas para ela aparecer, teve que ser cortada, teve que ser lapidada, teve que tirar o excesso dela, teve que tirar as coisas que estão à volta dela. O mesmo acontece na nossa vida cristã, irmãos. Alisando, não tira não. Alisando não tira. Não tem como, massageando o ego, você não muda. O que muda é apontando o pecado, é corrigindo, é ensinando e corrigindo, é mostrando, porque você não, ninguém nasce sabendo, ninguém chega na igreja sabendo. Paulo fala assim, vocês já eram, Paulo até fala assim meio coisa para a igreja de Corinto, você já tinha que estar comendo um alimentozinho melhor. É como nós aqui, nós já estamos um tempo aqui, então temos que estar comendo um alimentozinho melhor. No entanto, eu tenho que falar com vocês como que é beber. Dá só leitinho, porque se der um alimento mais pesado um pouquinho, faz mal para a igreja, faz mal para o ouvinte. E Jesus falou assim, então vai também, Pedro. Mas Pedro já estava sendo trabalhado. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? O que adianta você ouvir uma palavra boa e ir para o inferno? O que adianta você ter uma massageada no ego e ir para o inferno? O que adianta nós recebermos tudo nessa terra, como Jesus falou? Você já recebeu aqui, já recebeu a sua herança, aqui. Então não é em busca disso que nós estamos em busca do reino dos céus. E aí ele falou assim, e partiu ele, perdão. Então, olha só, então disse o rei de Israel, olha só quem foi que falou, ele que juntou o exército, chamou Josafá, chamou Edom, não consultaram o Senhor, não chamaram um profeta de Deus, porque Deus tem os seus profetas, irmão. Às vezes a pessoa, não, vou servir a Deus em casa, vai quebrar a cara, porque Deus tem os profetas dele, que ele fala por eles. Deus tem os homens de Deus, tem pastores, tem mestre, tem conselheiro, que ele usa para pastorear a sua igreja, para pastorear o seu rebanho. Não consultaram ninguém, foi por conta própria, foram por conta dele. Aí agora, então disse o rei de Israel, o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. O Senhor chamou, irmão. Eles foram por conta deles. Eles se levantaram, eles resolveram ir, eles não consultaram. Davi, quando ia para uma batalha, Davi chamava o profeta, irei eu ele. Lembra? Quando ele vinha numa batalha e roubaram, e os camaradas, um outro grupo lá, invadiu o acampamento dele, levou as mulheres, as crianças. Quando ele chegou, ele até chorou, os soldados até acusaram ele, porque enquanto ele estava na batalha, aconteceu aquilo. Davi ainda assim orou, chorou, e orou a Deus e falou assim, irei eu a ele, o Senhor vai, eu sou contigo. E ele foi e trouxe tudo de volta, amém? E ainda trouxe mais despojo, a ponto que teve 200 que não quiseram ir com ele, quiseram 600, só foram 400, 200 que não quiseram ir com ele, e a outro, não vamos dar eles, não sei o que eles não foram, não, vamos dividir com todo mundo, amém? Olha só, não fazia nada sem consultar a Deus. O dia que ele foi fazer um negócio por conta dele, que foi o caso da Betseba, ele caiu em pecado, fez uma arruaça, estragou, causou um mal terrível para ele e para a sua família, para a saúde dele, para a família dele, morreu o filho. Os irmãos conhecem a história. Então o mal entrou na família dele por causa daquele pecado, porque ele não consultou o Senhor.
Ele tinha que ter olhado aquela mulher, é linda, mas é a mulher do outro, não é dele. E tinha que ter, e Deus ainda usou um profeta, ainda usou um empregado, assim, aquela é Betseba, esposa do seu comandante. Olha só, do seu comandante. Quando falou que é a esposa do seu comandante, o cara que está na guerra lutando por ele, cara. Como é que o homem vai estar na guerra lutando por você e você vai fazer um negócio desse? Então ele foi avisado que ele era o rei, então o cara falava com jeito, igual o Natan, lembra? E depois quando o Natan vai falar assim, ele conta uma historinha, quando Davi fica indignado, vou matar esse cara tinha que morrer. É você que é esse cara, que é esse homem. Por quê? Porque tomou uma decisão sem consultar a Deus. Amém? E decisão séria. Você não se pega a se deitar com a mulher ou com o homem sem consultar a Deus. Porque não se vive se deitando com um e com o outro. Tem que ter compromisso. E isso é bom que seja consultado a Deus. A mulher não era disponível. Aí voltando aqui para o nosso assunto, e disse Josafá, aí olha só, aí Josafá agora, depois que eles já estão no deserto, com sede e tudo, aí o crente, né, tem esse privilégio, né? A gente estraga tudo, a gente atropela a vontade de Deus, mas aí a gente reconhece e vai buscar a palavra de Deus, vai buscar a vontade de Deus, vai buscar a Deus, pedir socorro a Deus. Amém? Essa é a vantagem da pessoa conhecer a Deus, porque ele sempre ainda tem a oportunidade de se arrepender e buscar a Deus para Deus socorrê-lo. E aí disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Quer dizer, ele já sabia, Eliseu já estava lá desde o começo, mas eles não quiseram saber se aquela era a vontade de Deus, se não era. Agora eles estão procurando se tem um profeta, agora vão procurar uma igreja, agora não sei o que, depois que arrebentou tudo, depois que atropelou tudo, né? Aí outro dia uma situação aí que aconteceu, aí a pessoa fala: não, mas agora essa pessoa está na igreja, graças a Deus que agora está na igreja, mas a vida já está toda arrebentada. Agora vamos começar de novo, né? Começar de novo, nem começar tudo de novo, porque tinha tudo para deslanchar, mas tomou a decisão errada, fora da vontade de Deus, e isso acontece nas nossas vidas, irmãos. A palavra de Deus é essa. Olha só, a gente vai vendo direitinho como que isso aqui se encaixa na vida cristã, como é que ela é a palavra de Deus para a igreja. Eu sempre digo para os irmãos, isso aqui não é só uma história dos reis de Israel. Se fosse só uma história, estaria lá. É a palavra de Deus para tratar de nós. Então ele fala assim, não tem aqui o rei, quer dizer, tinha, mas eles não consultaram antes. Mas Josafá, sendo crente, né, sendo um servo de Deus, ele disse: Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Josafá falou, ele não perguntou, ele afirmou: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Você não construiu altar lá? A sua mãe não fez altar, não matou os profetas de Israel, não queria matar Elias? Ele não tem profeta lá constituído? Porque tem um monte de profeta, irmão, tem um monte de igreja hoje constituída assim, tem até partido político que fala assim: eu vou fazer uma igreja, aí vai lá, chama uma pessoa para ser pastor. Tem um monte de pastor colocado no meio evangélico para infiltrado. Eu vejo como sendo infiltrado, até o Papa mesmo da Igreja Católica, esse atual, eu vejo como sendo infiltrado, porque o outro não tinha morrido ainda, e eles afastaram o outro, e para poder, o outro teve que renunciar para entrar esse Papa. Por quê? Você vê claramente pelas decisões dele que são antibíblicas. Ele está tomando um monte de decisões antibíblicas, inclusive fazendo um discurso assim, o líder da igreja, fazendo, olha como é que o inimigo colocou as pessoas,
Não tem só no Supremo, não tem só no TSE, não tem só no juizado, não tem só nas faculdades, na igreja também tem, porque a igreja tem uma linha de autoridade. Eles estão contaminando, botaram o papo que eles fizeram lá, com esse objetivo. Porque eles sabem, a igreja que tem mais força no meio político é a igreja católica. Se o Papa está com eles, o Papa já fez umas declarações aí, até que o culpado era inocente, que foi culpado injustamente, e está repetindo tudo de novo que ele foi condenado e já começou a repetir de novo. E como é que pode um negócio desse? Isso aí, meu irmão, é coisa do maligno, coisa do maligno. Bom, então estava lá Josafá, e Josafá falou assim: não vou contigo. Procura, Eliseu falou assim: procura os profetas lá da sua casa, da sua cidade, para eles. Olha só a diferença. Agora, aí ele vai falar a mesma coisa, né? Porém, o rei de Israel que disse: ó, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Quem foi que disse de novo que foi o Senhor que chamou? Ele não consultou o Senhor. Como é que ele sabe que foi o Senhor que chamou? Ele não foi Eliseu estava lá e não perguntou nada. Como é que ele está falando que foi o Senhor? Às vezes a gente sente uma coisa e fala que é de Deus. Você sente uma coisa, não, eu estou sentindo de Deus de fazer isso, eu estou sentindo de Deus de fazer aquilo. Mas vai consultar a palavra, vai ver na palavra se isso que nós estamos sentindo bate com a palavra de Deus. Porque se não bate, não pode ser de Deus, irmão, não tem jeito. Mas eu senti, irmão, eu fiquei convicto, eu ouvi uma voz. Tu pode ouvir voz, pode ouvir o que for, se não bater com a palavra, não é de Deus, porque Deus não se contradiz, Ele não abaixa o nível, Ele tem um padrão de santidade, um nível de um padrão de santidade que Ele não diminui, assim como Ele tem um padrão, um nível de iniquidade, que quando a pessoa alcança aquele nível, conforme os egípcios alcançaram, maltratando o povo de Israel, Deus tomou providência. Então, aí, lembra quando Deus falou para os puros, toma essa terra, toma essa, aquela outra não toma, porque ainda não chegou o nível de iniquidade deles, ou seja, ainda vão ter oportunidade. Amém? Quando Deus chamou Jonas para falar a Nínive, Deus pegou para Jonas ir lá. Por quê? Porque Deus dá a oportunidade. Nínive se converteu, Deus não acabou com Nínive. Mas se não houve, se não se converte, o Senhor ia pesar a mão sobre eles. Então Deus tem um nível, Ele tem um padrão. Não, mas eu sou o servo de Deus, ele vai. Não, meu irmão, se coloque na posição. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus não baixou o nível nem 1 milímetro. Você quer a mulher? Fica com a mulher, vai ser sua mulher. Mas passou a foice no filho, um matou o outro, um estuprou a outra irmã, e depois perseguiu o próprio pai, teve que sair de Jerusalém, teve luta, teve uma enfermidade física que aos 70 anos ele não era mais ninguém, tremia, não sentia um frio incontrolável. Por quê? Tudo porque saiu da presença de Deus. Agora, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ele falou assim: eu vou consultar, eu vou profetizar, vou falar, vou consultar o Senhor. Ele foi consultar, o profeta não faz conta. E aí, irmão, o que você está vendo? Estou vendo assim? Não, nós vamos ver aqui um processo aqui. Vamos ver aqui um processo, não é assim. Deus mandou falar, não, Deus não manda falar assim, não é? Fosse assim, Deus, Eliseu fez 14 milagres. A gente vê pessoas hoje fazendo milagre todo dia, toda hora, que milagres são esses? Deus não faz milagre, Jesus não veio para fazer esse montão de milagre. Os poucos que ele fez muitos, mas os muitos ainda são poucos. O maior exemplo disso é aqueles 5 pavilhões cheios de enfermos, e ele chamar uma pessoa para curar, ele sendo Deus. Se a Madre Teresa de Calcutá, ela queria curar todo mundo, que ela se achava mais boa que Deus, curava todo mundo. Mas Jesus não, chamou uma pessoa para curar.
Porque ele não veio para se aparecer, ele não veio para tirar o nosso tratamento, ele não veio para... Se você está no tratamento, quando nós estamos numa recuperação, é necessário cumprir a recuperação, senão você não vai passar de ano. O mesmo acontece com Deus. Bom, Eliseu diz assim, então eu nem te veria, ora pois, aí ele fala, ora pois, trazei-me um músico, e sucedeu o quê? Tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Quando os louvores são de Deus, irmão, nós sentimos a presença de Deus. Por isso que é importante, por isso que eu tenho orado a Deus, né? Como seria importante nós termos nesse lugar músico, instrumentista. Ele não chamou o músico para cantar, chamou uma pessoa que sabe tocar o instrumento, para louvar a Deus. E aí vem sobre ele a mão do Senhor e disse, ele disse, assim diz o Senhor, quer dizer, ele não está falando dele, ele está falando que Deus mandou ele dizer, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Aí começa um processo aqui, chamou o profeta, os homens estão cheios de coisa, cansados, quase morrendo. Ele falou, Deus chamou a gente para morrer aqui nesse deserto, 7 dias de deserto e tal. E aí chamou o pastor falou assim, vamos fazer um culto. Vamos chamar os instrumentistas, vamos fazer um culto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cadê o povo para fazer? Não, estava cansado, estava quase morrendo, ele tinha motivo para não fazer. Não, eles iam olhar, irmão, não, nós estamos cansados, cara. Mas se você quer o bem do Senhor, se você quer a benfeitoria de Deus na sua vida, se você quer a mão de Deus abençoando a sua vida, tem que cultuar a Deus no momento mais difícil. Porque quando sobra não adianta. Nós vamos cultuar a Deus aqui. Tem culto, que é festa, tudo está tudo bem, graças a Deus, Deus recebe. Mas o louvor que mais agrada a Deus é o louvor de sacrifício. E foi o que aconteceu ali. Vamos chamar o músico e vamos cultuar a Deus. Você acha que aconteceu o que ali no deserto? Aconteceu um culto. Amém? Começaram a louvar a Deus, o músico cantar, aí a palavra veio sobre Eliseu. Aí a palavra de Deus, por que nós temos esse hábito aqui? Porque na liturgia da igreja a gente faz isso. A gente faz primeiro o louvor, né? E para depois ministrar a palavra. Porque no louvor Deus nos inspira. Nós já oramos, nós já pedimos a Deus, pedimos perdão a Deus, cantamos, louvamos, engrandecemos o nome dele, e aí quando vamos ministrar a palavra nos vem à boca. A palavra de Deus nos vem à boca. Eu sou apaixonado, eu sou muito decepcionado por não ter louvor, não ter instrumentista na igreja. Eu queria ter, porque eu gosto demais, não sei cantar, não sei tocar, mas eu sinto uma presença de Deus no louvor tremenda. Só na voz eu já sinto. Você imagina se tivesse um instrumentista, né, um irmão ministrando louvor assim, no meio do instrumento, com tudo, que bênção que seria. Não estou dizendo que do jeito que não está, tanto é que eu falo assim na presença de Deus, nós estamos louvando a Deus. Agora, o instrumento ajuda muito. E Deus fala, a música nasceu no céu. A música não foi Satanás que inventou, Satanás não inventou nada. Ele só adultera o negócio. Lembra da harpa? Davi tocava uma harpa, aquela harpa grandona. Aí quando ele tocava aquilo, os demônios saíam de Saul. Amém? Demônios saíam. Então quando nós abrimos, soltamos a nossa voz para louvar a Deus verdadeiramente, tirando do coração, os demônios se afastam, os espíritos imundos se afastam. E ele disse vou fazer o culto. Mas aí o profeta, quando veio a palavra do Senhor, falou assim, aí ele mandou cavar, agora acabou o culto, agora vamos cavar a cova nesse vale. O que é isso, irmão? Cavar a cova, fazer evangelismo, fazer não sei o quê, fazer culto no lar, vamos não sei aonde, vamos fazer jejum, vamos não sei o quê, cavar a cova, irmão. Cansado. Não dá não, estou cansado, então não sei o que, já fez o louvor e agora ia pegar na ferramenta, ia colocar em prática, ia ter uma atividade física, que é corpo, alma e espírito, a obra de Deus. Você não consegue louvar a Deus só
com a sua alma, com o seu espírito. A Bíblia fala que é para louvar o Senhor seu Deus, para amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com tudo que você é. Paulo diz que nossos membros pertencem ao Senhor, né? Em vez de usar para coisas profanas, em vez de usar para prazeres que desagradam a Deus, em vez de usar para andar onde desagrada a Deus, usar para fazer a obra de Deus. E a parte nossa era cavalo. Primeira, eu sempre deixo claro para os irmãos, nossa parte é cavalo, nossa parte é buscar o reino em primeiro lugar. O que é buscar o reino? Obedecer a palavra. E a parte de Deus é suprir. Quem é que faz a água? A água foi Deus que fez vir. Você cavou, louvou a Deus, cavou. Fez o que manda, agora vamos aguardar, porque Deus é que vai operar. E ele diz assim, ó. Ele disse assim, diz o Senhor, né? Cavar fora. Ele fala assim, ó. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Porque você pode falar assim, mas também Eliseu sabia que ia chover. Olha só, com esse vento aí fica fácil profetizar, mas não tinha vento, você não ia ver vento, não ia ver chuva. De onde é que vai vir a água então? Do milagre de Deus, porque se não ventou, não choveu, não ventou por quê? Porque não trouxe as nuvens para chover, para vir água ali no deserto, ali não tem rio, como é que a água ia aparecer? E todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará eles, os moabitas, nas vossas mãos. Olha só, Deus falou que ia entregar, que ia dar vitória a Israel, que ia abençoar eles, por causa de Josafá, irmão. Que falou assim, não tem aí um profeta de Deus, aquele que lembra de Deus. Não, irmão, primeiro vamos orar, primeiro vamos buscar Deus, primeiro vamos ver se isso é da vontade de Deus. E Deus operou, por causa de Josafá. Se fosse pelos outros dois reis, eles iam morrer ali. Josafá tomou a decisão errada. Porém, às vezes Deus conserta aquilo que a gente fez de errado. Amém? Às vezes tem um recurso. Deus abençoou. Por exemplo, Davi, o que Deus fez de bom naquele pecado de Davi? Deus permitiu que daquele casamento nascesse Salomão e colocou o reino na mão de Salomão. Amém? Mas, fora isso, as consequências teve um preço altíssimo. E ó, ferireis a todas as cidades fortes, a todas as cidades escolhidas, a todas as boas águas, cortarei, entupirei todas as fontes de água, danificarei com pedra todos os bons campos. Ó, Deus está falando que vai fazer isso, né? Mas depois você vai ler lá no final, que nós não vamos chegar lá, que Israel é que fez essas coisas. Por quê? Porque Deus deu essa ordem. Vai lá e faz tudo isso, acaba com tudo, não deixa ele se levantar mais não. Aí vai assim, ó, e sucedeu que pela manhã, ó, oferecendo a oferta de alimentos, aí quer dizer, teve um culto, cantaram os louvores, cavaram, se empenharam, partiram por sacrifício, e quando é pela manhã, ainda tiveram que fazer uma oferta de alimento. Eles estavam no deserto e ainda tiveram que fazer uma oferta de alimento ao Senhor. E eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água, como eu falei outro dia com os irmãos, né? Tem visto uns vídeos ali do deserto lá de Israel, a água vindo assim pelo deserto. Tem um que está vindo até já com peixe, né? Não é nem água, é peixe em cima de peixe assim. Não sei se aquilo é montagem, o que é aquilo. Tem um outro que é o rio assim, a água fica vindo assim, tudo seco e a água vindo, irmãos. Aí imediatamente me vem a palavra na cabeça, na memória. Imagina essa cena, foi mais ou menos isso. Nesses vídeos que os irmãos têm visto, dá para nós entendermos o que aconteceu nesse dia. Acabou o sacrifício, aí olharam assim, ué, tá vindo uma água ali, morrendo e agora chegou a bênção. Olha só, cansado, cavaram a cisterna, fizeram primeiro o que Deus mandou fazer, ou seja, buscou o reino em primeiro lugar, e agora as águas estavam acontecendo, e agora a necessidade deles iam ser atendida. Viu? Primeiro Deus, depois a nossa necessidade. Primeiro a obra de Deus, depois a nossa. Uma certa feita eles queriam fazer
casa, aí Deus falou, poxa, vocês estão fazendo casa para vocês e a minha casa está lá abandonada. E ele diz assim, ó, e encheu de água, olha só, ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram a todos que estavam em cidade, em idade de cingir cinto, né, e se armar para guerra, né, se botar cinturão com espada, não é isso? E daí para cima, e puseram as suas fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles, e as águas vermelhas como sangue. Quem é que viu as águas vermelhas como sangue? Os moabitas. Os moabitas. Olha o que eles vão falar. Ó, ele vai assim, e disseram, ó, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram, ou seja, Josafá, Jorão, né, e o rei de Edom se destruíram. Então essa água vai estar tudo cheia de sangue, vira aquele sangueiro, porque aquela água que foi para lá alimentou ele, saciou ele, encheu a cisterna dele, mas também jorrou e depois teve a aparência de sangue. Olha o milagre acontecendo. E os reis se destruíram a espada e mataram uns aos outros. Agora, pois, a presa moabitas. Agora, pois, a presa moabitas. Ele está querendo dizer que o povo de Israel seria presa deles. A presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, olha como é que está falando dos moabitas, que agora eles chegaram em Israel, estava vendo só a água suja de sangue. Quando eles chegaram lá, os israelitas se levantaram, feriram os moabitas, os quais fugiram de diante deles, e ainda entraram nas suas terras e feriram ali também os moabitas, e o resto do texto que os irmãos conhecem, né? Fez tudo que Deus falou que ia fazer, destruir os poços, destruir tudo. E, eles acharam Deus, irmão, coloca isso no adversário. É como Ezequias já apresentou aquela carta, lembra? O anjo numa noite feriu o Senaqueribe e aquele tudo lá. Voltaram para casa tudo arrebentado, tudo ferido, sem Israel precisar botar a mão em espada. E aqui é a mesma coisa. Deus fez esse milagre. Eles pensaram que Israel estava morto e Israel foi para cima deles com tudo, porque depois do culto, depois da obra, depois de ter atendido o que Deus falou, depois de Deus ter aceito, porque Deus fez essa obra, porque aceitou o clamor de Josafá a ele, e recebeu o culto deles, recebeu a oferta deles, eles ficaram cheios de Deus. E aí, meu irmão, cheio de Deus, sai da frente, porque passa por cima. Amém? Cheio de Deus, se o Senhor for contigo, o adversário não resiste. Agora, se for por sua conta, aí é outra coisa. Agora, vai cheio de Deus, vai aguardando, confiando em Deus, esperando em Deus, porque nós não esperamos em Deus, irmão. Nós achamos que leva muito tempo, mas vai não sei o que. A palavra de Deus é fiel, irmão. Se nós obedecermos, nos dedicarmos, Deus vai operar. Amém? Às vezes nós precisamos de uma vitória, às vezes nós precisamos que se abra uma porta, às vezes nós precisamos de uma cura, às vezes nós precisamos de um laço que seja desatado, de um nó que seja desatado. Precisamos que Deus resolva uma situação, mas nós precisamos primeiro buscar a Deus e sermos cheios da presença de Deus, senão essas coisas não vão se resolver. Amém? Porque fica fora da ordem. Você quer primeiro resolver seu problema, você quer primeiro resolver sua coisa, primeiro ver sua barriga, primeiro ver sua necessidade, e a casa de Deus e a obra de Deus, que por um acaso somos nós, que ainda assim, quando você faz para Deus, está fazendo para você. O que eles fizeram para Deus ali, o que aconteceu? Resultou em benfeitoria para eles. Saciaram a sede, tiveram a vitória sobre os moabitas, amém? E uma vitória milagrosa. Os moabitas Deus deixou os moabitas confusos com aquele sangue na água, aquela coisa toda. De onde veio aquele sangue? Ninguém matou ninguém ali, como é que tinha sangue? Aquele era o sangue do sacrifício, foi ofertado pela manhã. Amém?
Olha como é que o nosso sacrifício que nós fazemos a Deus tem resultado. Tem resultado. Às vezes você pensa que mas não adiantou nada. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Como eu falei essa semana, né? Esses anos todos, a irmãzinha para operar, eu fico vendo a recuperação dela, fico achando incrível. Daqui mais de 2 meses, aí ela não tem mais problema nenhum naquele ombro, de 4 anos. E eu já fiquei, aqueles dias todos, dormi 8 dias na cadeira, numa cadeira. 3 foi assim, com a cadeira que não dava para deitar, eu ficava com o pé encolhido assim a noite toda. E eu tenho problema de coluna e a coluna não ficou ruim. Olha só. Mas eu ficava orando a Deus, tomava o remédio e orava a Deus: Senhor, não deixa minha coluna ficar ruim, porque quem é que vai ficar aqui? Amém? E agora eu estou vendo, aí já passou isso, olha só, então já venci essa batalha, já não preciso mais dormir na cadeira. Amanhã a irmãzinha vai estar bem, eu estou falando para ela, amanhã você vai estar bem, não vai precisar mais de tipóia, não vai poder levantar o seu cabelo, não vai mais precisar de mim para amarrar o seu cabelo. Olha só, eu que prendo o cabelo dela, eu que coloco o sutiã nela. E ela não vai mais precisar, ela vai poder fazer. Não é que ela não quer que eu faça, é porque ela quer fazer a coisa dela. Eu quero dar comida na boca dela, no hospital ela já começou, não, deixa eu comer com essa mão aqui. Ela quer comer com a mão dela. Quem não quer? Amém? E agora, aí depois de passar isso tudo, aí você não acredita que você passou por aquilo. Amém? Aí você nem vai ver. Depois de passar, alguns até esquecem que passou, se rebela contra Deus, começa a fazer bobagem, né? E esquece de glorificar, porque fica tão assim afastado, né? Porque a luta ficou tão longe da gente que a gente começa a esquecer. Amém? Então que Deus nos abençoe a todos. Essa é a palavra de Deus para essa noite. Que Ele possa nos ajudar, que nós possamos colocar